Olá, que bom que você está conosco novamente. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que às vezes traz muita preocupação para o nosso coração. Que eu creio que independente da idade deles, eles sempre, apertam um pouquinho o nosso coração. Principalmente o nosso coração de mãe, são os nossos filhos. Antes de começar a falar sobre isso, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal, dar o seu like, o seu joinha, acionar o sininho, porque sempre que vierem vídeos novos, novidades por aí, você vai estar recebendo para poder estar sendo edificado junto conosco, porque o nosso Deus é vivo e a palavra dele é que traz transformação ao nosso coração. E eu quero te perguntar hoje o seguinte: você tem tempo? Difícil responder, né? Você tem tido tempo para quê? Como você tem administrado o seu tempo? A palavra de Deus diz assim em Deuteronômio 6:7: E as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. É muito clara a palavra de Deus, que devemos ensinar a palavra aos nossos filhos em todo o tempo, andando com ele no caminho. Não é mandando ele ir por aquele caminho. Vai por esse caminho, que esse caminho é o certo. Não é isso que está escrito. É andando com ele pelo caminho, deitando com ele, levantando com ele. E para isso é necessário tempo. Como a nossa vida tem sido corrida, né? Demais. A impressão que a gente tem é que 24 horas é pouco. Não dá para fazer o que a gente precisa fazer em 24 horas. Não é a nossa impressão? Só que, na verdade, nós precisamos administrar esse tempo e realmente ver o que é prioridade na nossa vida. Parece que falta tempo? O que realmente tem tomado o seu tempo? Será que existe falta de tempo? Ou será que o tempo tem sido utilizado para coisas não tão importantes? Essa ordenança de Deus em Deuteronômio 6:7, onde ele fez essa ordenança no Antigo Testamento, se estende para nós hoje também. Devemos contar aos nossos filhos as maravilhas do amor de Deus o tempo todo, todas as oportunidades, em todos os momentos que nós estivermos com eles. Se eu tenho uma oportunidade com meu filho de viver uma situação, se eu estou com ele, eu tenho oportunidade de falar do amor de Deus para ele, de ensinar a palavra de Deus de acordo com aquela situação. Existe uma frase muito corriqueira hoje em dia, que é: não importa a quantidade, e sim a qualidade. Não é uma frase real para viver com filhos, não. Porque a quantidade de tempo que você dedica aos teus filhos vai fazer toda a diferença na formação do caráter deles. Sabe qual é o maior problema? É quando a gente vê que errou, já é tarde, já passou o tempo. Porque caráter, onde a gente incute a palavra mesmo, incute, coloca dentro da cabeça, isso é incutir, coloca lá dentro da cabeça, é até os 7 anos. Então você tem dedicado tempo para isso? Principalmente você que apresentou o seu filho diante do Senhor e disse que não é teu, é dele. Você tem realmente dedicado tempo andando com ele, deitando com ele, levantando com ele e mostrando para ele as maravilhas de Deus? Ou ele te vê mais murmurando do que exaltando o nome do nosso Deus? Qual tem sido a realidade na sua casa? Ou ele te vê de uma maneira dentro de casa e de uma maneira diferenciada dentro da igreja? Nossos filhos são como uma plateia e nós estamos no palco. Não tem como fugir disso. E esse palco está sendo assistido. Esse teatro, no bom sentido, está sendo assistido por eles todos os dias. E eu vou dizer para você, a palavra pode até convencer, mas é o exemplo que arrasta. É aquilo que você vive, é que ele vai viver. É aquilo que você vive de oração, é que ele vai viver. É aquilo que você vive de leitura de palavra, é que ele vai viver. Seja exemplo na vida do teu filho. Talvez, quando você saia de casa, ele está dormindo. E quando você volta, ele já dormiu. Que tempo você passou com ele? Ou às vezes você está até presente, mas um presente ausente. A televisão, o futebol, o WhatsApp, o Facebook. Você até está presente fisicamente, mas está ausente em atenção, em dedicação plena.
Se não passarmos tempos com nossos filhos, como iremos ensiná-los sobre a preciosidade da palavra de Deus, sobre os princípios? Como nós iremos cravar os princípios da palavra? Muitas vezes achamos que quem tem esse papel é a igreja, assim como muitos pensam que o papel de educar é da escola. O papel da escola é trazer conhecimento. Educação, quem dá é pai e mãe. Fundamentação na palavra de Deus, quem dá é pai e mãe. É vendo a sua dedicação, o seu temor a Deus, é que vai formar o caráter do teu filho. Então dedique-se sim à quantidade de tempo e não somente à qualidade. Não deixe-se ser enganado por isso. Ou não tenha sentimento de culpa porque passa pouco tempo. Aí chega no Natal, você dá aquele mega presente, sabe? Aquele presente de R$300, de R$500, o Xbox, o PlayStation. Não é isso que ele quer e precisa. O que ele quer e precisa é de você, é da sua atenção, é da sua presença no levantar, no deitar e no caminhar junto. Isso realmente ele precisa para que o caráter dele seja formado. Deus quer que aproveitemos as pequenas coisas do dia a dia para ensinar os nossos filhos o cuidado dele, porque eles vão aprender sobre o amor de Deus com a maneira que nós cuidamos deles. Se nós somos agressivos, como eles vão entender sobre um pai de amor? Se o pai terreno é agressivo, não parece contraditório? O Senhor quer nos fazer pensar, querido. Hoje em dia é moda delegar função, terceirizar a educação. É a babá, é a creche, a responsabilidade é dos pais, da educação mental, física e espiritual. E isso não pode ser terceirizado. Em Salmo 127, verso 3, está escrito o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele nos dá. Se você tem um filho, se sinta recompensado por Deus. Você já recebeu uma herança do céu. Essa criança não foi feita somente por você e seu marido, ou você e a sua esposa. Foi Deus quem concebeu. Foi Deus que deu a vida. O sopro da vida vem dele. E o que você tem feito com a herança que ele tem colocado na sua mão? Nossos filhos veem em nós o reflexo do amor de Deus. Decida a partir de hoje brincar mais, curtir mais. Fala com seu filho olhando no olho. Se ele ainda é pequenininho, ajoelha para falar com ele, para ele nunca ter a impressão de que você está sempre muito distante, muito acima dele. Ajoelha para ele olhar para você olho no olho. Isso vai fazer diferença na formação do caráter dele. Cuide da tua herança, porque não é teu, é do Senhor. Nós somos apenas mordomos. Tudo pertence ao Senhor. Ele nos recompensou. Isso já é um presente enorme, mas pertence a Ele. Se você gostou desse vídeo, eu quero mandar um beijo pro teu coração e dizer para você, continue nos acompanhando para que a gente continue aí recebendo unção do Espírito para levar o amor de Deus à tua casa. Esse é o desejo do nosso coração.